Olá, caros alunos. Neste segundo vídeo sobre as mudanças do TOEFL IBT a partir de janeiro de 2026, eu trago aqui mais informações que a ATS liberou para nossos professores, alguns manuais, etc. Este vídeo aqui não vai ser bem uma aula, a gente não vai resolver questões, embora eu vou trazer aqui alguns dos novos modelos, novos tipos de questões. Não vai ser para responder questão nem nada, é só para te mostrar o que nós devemos esperar a partir de 21 de janeiro de 2026. William, pode pôr os slides na tela. So, guys, the new TOEFL IBT. Então, novamente, quero enfatizar aqui, vou enfatizar muitas vezes ao longo do vídeo, a partir de 21 de janeiro de 2026. Quem for fazer a prova até lá vai enfrentar o modelo normal, que é que toda a escola do TOEFL está baseada, ok? A partir, nos bastidores, a gente já vai produzindo conteúdos para o novo formato, daí a gente vai conversando melhor sobre isso e eu vou sempre atualizando vocês lá pela comunidade, ok? A propósito, questões sobre a validade das notas que vocês... Quem fizer a prova, por exemplo, quem fizer a prova ali, dia 20 de janeiro de 2026, por exemplo, fez a prova, aquela nota vai ser válida por 2 anos. Então, todas as notas são válidas e serão válidas por 2 anos, ok? Se você fizer em dezembro de 2025, a sua nota vai ser válida por 2 anos. Então, a validade da nota continuará a ser por 2 anos e ficará vigente até ela expirar, ok? Não importa quando você faça a prova. Bom, o novo formato compreende isso aqui. O tempo da prova vai continuar girando nas 2 horas, ok? Então, fazendo o cálculo aqui, vocês vão chegar ali entre 1h40 e 2 horas, porque vão ter alguns detalhes que eu vou comentando ao longo do vídeo, mas eu vou colocar aqui né, mais ou menos 2 horas, que é o tempo atual, ok? Continuaremos tendo as 4 sessões da prova, o reading, o listening, o writing e o speaking, com uma inversão nas 2 últimas sessões. A versão atual é reading, listening, speaking e writing, e a nova versão inverte as 2 sessões, fica writing como o terceiro e speaking como a última sessão, ok? Novamente, a gente não consegue alterar a ordem, vai ser essa nova ordem, etc. Os novos tipos de tasks, de atividades que nós teremos no novo TOEFL, a partir de 21 de janeiro de 2026. Okay? Bom, na Reading nós teremos agora 3 atividades. Complete the words, completar as palavras. A propósito, neste vídeo eu vou mostrar um exemplo de cada uma dessas novas tasks, dessas novas atividades, tipos de questão no TOEFL. Completar as palavras, leitura na vida diária e leitura de um texto acadêmico. Okay? Isso é o que mais se aproxima do formato atual do TOEFL. Número de itens, número de coisas para fazer, para responder, 35 a 48, ou seja, teremos variação. Tempo de duração da sessão, entre 18 a 27 minutos. Okay? Já eu comento o porquê dessas variações, tanto de questões quanto de tempo. No listening, teremos o listen and choose a response. Escute, escolha uma resposta, escute uma conversa, escute um anúncio e escute uma palestra, uma fala acadêmica. Aqui nós teremos de 35 a 45 questões. Então percebam que aqui os números atuais do TOEFL são fixos. A gente sabe exatamente quantas questões são lá no reading, quantas questões são no listening, a gente sabe exatamente a ordem de áudios, quantas questões tem por áudio, etc. Mas na nova versão a gente vai ter essa variância. E quem vai determinar se você vai responder 35, 42, é o software, ok? É o software que vai responder isso, que vai escolher isso para vocês com base na sua performance, é uma das grandes novidades. Também de 18 a 27 minutos. No caso do writing, build a sentence, write an email, write for an academic discussion. Writing for an academic discussion é a única coisa que permanece exatamente igual ao TOEFL atual, que é ali em vigência de 2023, 2024 e 2025. É a única coisa que permanece inalterada. Todo o resto da prova foi mudado, ok? 12 questões, 23 minutos, e o speaking, listen and repeat, e o take an interview, é de fazer uma entrevista, a gente vai ver ali cada um dos exemplos, 11 questões a serem respondidas, ok? Em torno de 8 minutos. Importante, o teste terá módulos adaptativos. Com base na sua performance num primeiro módulo, o segundo módulo será mais difícil ou mais fácil, ou permanecerá na dificuldade, ok? Isso é uma novidade muito grande no TOEFL, porque o modelo atual do TOEFL IBT é a mesma dificuldade. Você começa a prova
a prova está pronta para você. Todas as questões você passará por todas elas. No novo modelo, ela vai se adaptar à sua performance. Se isso é bom ou ruim, indiferente, porque você é a mesma pessoa fazendo a prova. Se você vai acertar e vai subindo a dificuldade, é porque o seu nível, a sua nota deve ser mais alta. Se você começa errando e ele vai permanecer no mesmo, quer dizer que a sua nota vai ser aquela. Ou seja, se você fizer essa prova hoje ou fizer a nova versão, você é a mesma pessoa e o seu inglês é o mesmo. Então, no final das contas, ele só vai medir o seu inglês de uma maneira diferente, ok? Aqui o que eu coloquei, Reading e Listening, as sessões de Reading e Listening terão 2 módulos, 2 conjuntos de questões. Por isso a variância aqui de questões e de tempo. Porque às vezes se o software identifica que você é mais iniciante, ele vai te dar menos questões, ele vai conseguir já. Ou se ele precisar determinar melhor, ele vai decidindo quantas questões você vai responder, isso vai variar o tempo. Nesses 2 módulos, conjunto 1 de questões e conjunto 2, o 2 será ajustado com base na sua performance no módulo 1. Ou seja, no módulo 2 você enfrentará questões mais difíceis se você acertar mais no módulo 1, porque entende-se que o módulo 1 está muito fácil, aquele nível está fácil, e ele vai subir o nível para você. Então, basicamente, ele vai te forçando até identificar que você começa a cometer erros e provavelmente você chegou nesta nota, ok? Bom, vamos ver um pouquinho cada um dos novos modelos de questões. No Reading, então, a primeira task ali que eu comentei antes, Complete the Words, completar as palavras, eles vão te dar um parágrafo com letras faltantes nas palavras. Ou seja, percebam que as palavras estão pela metade, talvez não dê para ver na imagem exatamente, mas aqui tem 3 sinaizinhos que são 3 letras que faltam para completar aquela palavra. Por exemplo, prehistoric, people. Aqui é a palavra people, que falta para completar. Ou seja, primeira atividade aqui, todo mundo vai começar a prova, vai ter essa atividade. Daí, vai acertando, você vai errando, ele vai calibrando para daí depois entregar outros tipos de questões. Mais difíceis, se você for acertando, ou no mesmo nível, mais fáceis, se você for errando, ok? Mas, basicamente, primeira atividade, você vai ter um parágrafo com palavras incompletas e vai ter que redigir ali, escrever as letras que estão faltando. Isso vai servir para medir vocabulário e reconhecimento gramatical. Você vai identificar ali, por exemplo, we think, nós, e pensar. Bom, tem o sujeito, ele já tem o verbo. O que é isso aqui no meio? We, daí tem MI, daí tem 3 letras faltantes. Bom, será que essa pessoa conhece o conceito de verbos modais? Se sim, we might think. Nós podemos pensar que... Daí aqui outra palavra. TH e mais 2 letras, ou seja, that. É esse tipo de reconhecimento. Dependendo do seu nível gramatical, você vai saber que aquele é um modal verb, quais são os modal verbs e que o might é um desses modal verbs, etc, etc. Right? Então, basicamente, é isso que eles vão testar. Outro tipo de questão nova, reading daily life, leitura na vida diária. Basicamente, eles vão pegar algum texto possível de ser visto na nossa vida corrente e colocar perguntas de compreensão sobre. Okay? Novamente, não vou ficar respondendo as questões aqui, porque é só para mostrar o visual, não é para responder e ensinar a respondê-las. Okay? Textos como menus de restaurantes, signs, placas, e-mails, invoices, faturas, documentos que você vai ter que ler e responder questões sobre. Então aqui, por exemplo, tem uma nota. Que tipo de negócios está nessa nota? É uma nota de um restaurante, uma nota de um banco, uma nota de uma empresa de papel, uma nota de uma lanchonete, fast food? Que tipo de nota? Então, isso aqui é só um exemplo. 2 a 3 questões por texto. Então, mostra um textinho, questões, outro tipo de texto, questões. Então, às vezes, o visual vai ser bastante denunciativo, às vezes você vai ver lá e-mail e etc. Aquele estilo de carta. Então, tudo isso, às vezes, vai alucinar só de bater os olhos. Nos vídeos futuros, quando a ITS começar a liberar exercícios e tal, eu vou sempre avisando vocês, que por enquanto, só isso que a gente tem. Outro tipo, aqui se aproxima um pouquinho do nosso modelo atual. Leia um texto acadêmico. Os textos acadêmicos ficaram muito menores, então ao invés das tradicionais 700 palavras, praticamente, aqui nós teremos em torno de 200 com 5 questões. Os tipos de questões, pelo que eu pude analisar dos documentos, vão permanecer muito similares.
permanece, a habilidade em si vai permanecer, ok? Mas os textos ficaram muito menores e o número de questões também ficou menor. Topics from history, science, economics, etc. Os assuntos aqui ainda serão acadêmicos, mas eles vão ser mais facilitados, digamos assim. Então, a estruturação do texto ficou um pouco mais amigável nesse sentido, mas ainda assim, a compreensão do texto em si vai ser o mesmo nível TOEFL de exigência, ok? Então, às vezes, o que está escrito ali não é exatamente o que é para responder e etc, porque depende da questão, right? Bom, isso no reading. Então, aqueles 3 tipos de atividade no reading. Aí vai fazer o módulo 1, aí o módulo 2, por exemplo, vai ser um texto mais difícil, uma nota mais longa, mais complicada e etc. Okay? Então, reading, 3 tipos de atividade, de tasks. Passando para o listening, que vai ser a segunda sessão da prova. Uma atividade nova, que não existe, é listen and choose and respond. Você escutará não verá o texto na tela, você escutará. Então aqui essa pessoa vai fazer uma pergunta, vai falar alguma frase que você só escutará uma vez. Então o padrão do áudio só uma vez no TOEFL vai continuar. E com base no que essa pessoa falar e você escutar, você vai ter que escolher qual é a frase que continua a conversa. Sempre você vai estar fazendo... A pessoa faz a fala A e você vai ter que escolher a fala B. Então, selecione a melhor resposta para uma frase falada, ok? Novamente, só fala uma vez, right? Então, vai fazer uma pergunta ou falar uma frase, ali começar a conversa, você vai ter que escolher qual daquelas continuaria essa conversa. Começa mais simples, só fala uma frase, você escolhe uma frase, e aqui começa a ficar um pouco mais complexo. A prova ela vai ter esse tom mais dificultativo conforme ela vai avançando. Se a primeira é escutar só uma frase, aqui a gente vai escutar uma mini conversa. 2 participantes, aquele padrão da voz masculina e voz feminina continua. Daí, olha a pergunta, por exemplo. What does the woman imply that she was about to do? O que a mulher deixa implícito? Ou seja, vai exigir entender, às vezes, não só o que foi dito, mas o que não foi dito. Ou seja, você vai ter que ter aquele nível de compreensão TOEFL ainda. Então, não se deixe enganar por essa questão de a prova vai ficar mais fácil. Não vai ficar. Okay? Novamente, você e o seu inglês é a mesma pessoa fazendo a prova versão atual ou na versão futura. Então, não se engane por isso. Bom, escuta uma conversa e responda aqui. Informal conversation, uma conversa mais informal. Aqui não vão ser perguntas de campus, como tem atualmente. Vão ser perguntas do filme, do cinema, lanchonete, restaurante. Vão ser perguntas, conversas do dia a dia, ok? 2 perguntas para uma mesma conversation. E a gente só escuta uma vez, ok? Escuta a conversa uma vez e tem que responder essas 2. A propósito, anotações na prova permanecem iguais. Tudo igual, tudo igual. Materiais no centro do aplicador, na home edition, tudo vai permanecer igual. Você pode fazer anotações também, ok? Bom, passamos lá. A primeira atividade, escutar uma frase, escolher a resposta. Segunda atividade, escutar uma conversa e responder as questões. Agora a gente vai escutar um announcement, que é um pouquinho mais complexo. Ele vai complexificando ali as atividades. Então aqui a gente tem escutar um anúncio. Então, por exemplo, essa pessoa vai falar novamente, só toca uma vez e a pessoa vai fazer um anúncio. Hoje estamos recebendo o presidente da associação tal e essa pessoa vai falar sobre nova conquista da associação e etc, etc. Vai acontecer em tal lugar, em tal horário. Um anúncio. Depois, que anúncio foi esse? Né? Então, perguntas de compreensão. Short public speech. Um discurso, um breve discurso público, como se alguém estivesse falando com um grupo de pessoas, 1 a 2 questões. Essa variância de 1 a 2 depende se o algoritmo, o software vai determinar tem que dificultar mais, eu preciso de mais informações desse test taker para saber se a pessoa está no nível X ou Y, e vai se calibrando, ok? E o último tipo de questão de atividade de task da sessão de listening, aqui é uma coisa mais acadêmica, escutar uma academic talk. Uma pessoa falando um grande texto, um grande áudio, nesse caso, sobre um tema, exatamente como nós temos nas lectures atualmente. Será uma lecture ou um podcast, 4 questões, ok? E os topics vão ser science, psychology, business, etc. Ou seja, aqui é o que mais se aproxima do modelo atual, mas a duração dos áudios vai ser menor, ok? Não vai ser
nos seus 3 a 5 minutos, ela vai girar em torno ali de 2 a 4 minutos, geralmente. Então, menos informação para a gente dar, e a gente pode fazer anotações. Então, as anotações permanecem iguais, ok? Reading, primeira sessão, listening, a segunda sessão. Agora nós vamos para writing. No writing, um novo tipo de questão, build a sentence. Construa uma frase. Nós teremos, aqui não dá para ver muito bem, mas são mini caixinhas aqui, com cada uma das palavras, e nós teremos que, com o nosso mouse, arrastar as palavras para ir formando. Então, se eu pegar o the aqui, o was aqui, o were aqui, eu vou jogando as palavras, se eu quiser mudar, arrasto com o mouse, que basicamente a ideia aqui é de arraste. E eu tenho que arrastar palavras ou phrases, conjunto de palavras, na ordem correta. Tenho que formar a frase que está toda embaralhada. É isso, ok? Percebam que aqui, para guiar um pouco vocês, elas vão ter essa pergunta guia para você montar como se fosse a resposta. Isso vai medir a sua gramática e sintaxe. Ou seja, você vai ter que saber como é que uma frase é estruturada na língua inglesa, identificar se aquela palavra naquele contexto é um verbo, é um substantivo, é um adjetivo. Tudo isso passa de conhecer a fundo como a língua inglesa é formada e como ela é estruturada. Ou seja, aqui talvez uma recomendação, tudo aquilo que tem no cronograma iniciante vem muito bem a calhar aqui. Construção de frases, as partes das frases, como organiza, formação de palavras, tudo isso que, se você já vem praticando, vai ser muito, muito benéfico nesse momento. Avançando. Write an email. Escreva um e-mail. Aqui você vai ter que escrever um e-mail. Esse e-mail vai ser respondendo sempre a um prompt, a um tópico, uma pergunta, uma sugestão. Vai ser, por exemplo, uma reclamação, você vai escrever um e-mail reclamando sobre um produto, sobre um serviço, inquiry, uma dúvida, uma pergunta que você tenha sobre um produto, um serviço, por exemplo. Ele vai te dar todo um contexto aqui, né, que é só como se fosse aquele cabeçalho, sua resposta, para quem, qual vai ser o problema que você está, problema, o assunto que você está falando. Tem a contagem de palavras, mas ainda a gente não tem informações sobre quais os números máximos e mínimos de palavras, recomendações, etc. Nem modelos de resposta, nada por enquanto. Só essa imagem aqui, mas a gente já consegue ver que eles dão alguns direcionamentos. Escreva um e-mail, fale para o editor ou editora sobre isso, descreva o problema que você teve, peça sobre o status das suas submissões, ou seja, tem alguns pontos guia ali, depois quando tivermos aulas para cada um desse tipo de questão nova, a gente vai fazer todas as estratégias, tudo isso que a gente faz atualmente para o novo modelo, ok? E aqui nós teremos temporização, 7 minutos para escrever esse e-mail. 7 minutos para ler, entender, escrever, revisar. 7 minutos. 7 minutos, ok? Próximo, e aqui, que eu comentei lá no início do vídeo, permanece igual. Tudo igual. Academic discussion, a tela é a mesma, pergunta de professor, respostas de 2 alunos, e aqui a gente vai escrever o nosso texto. Então, postar a sua opinião em 10 minutos, exatamente como a Academic Discussion atual. Exatamente igual. Isso daqui é a única coisa que permaneceu imutável da prova atual, ok? Então, right. Bom, depois aqui nós vamos para speaking, que passa a ser a última sessão da sua prova. A primeira atividade de speaking será o listen and repeat. Escute e repita. Serão ditas para você 7 frases e você deve repeti-las, ok? Vai ser uma frase por vez. Então você vai escutar uma frase, uma vez só, escuta uma frase, repete. Escuta outra frase, repete. É isso. Vai ter uma imagem aqui que vai dar um guia. Por exemplo, eu estou vendo nessa imagem aqui uma girafa, um rinoceronte, um leão, por exemplo. Então, posso esperar que, às vezes, aquele barulho que eu escute, tipo, giraffe, girafa. Então, isso me ajuda um pouquinho a elucidar. Nós teremos de 8 a 12 segundos por frase. Então, 8 a 12, se a frase é um pouco mais complexa, maior ou menor, etc. O software que vai determinar se aquela frase ali vai te dar um tempo de gravação de 8 segundos ou de 12 segundos, por exemplo. Ok? Então, vai aparecer na tela. O que eles vão estar avaliando aqui? Pronunciation, fluency, accuracy. Pronúncia, se é a pronúncia das palavras, certo? Às vezes você entende, mas na hora de sair, sai a pronúncia errada. Fluency é a fluência, se você trava muito, gagueja, ou se sai mais fluido, você entende a mensagem, você consegue replicar. E a acurácia, ou seja, a precisão, a correção, que você
Então, você repetiu exatamente aquilo que você ouviu, ou faltou uma palavra, ou você ouviu um barulho, achou que era uma palavra e na verdade era outra. Novamente, você só escuta uma vez aquela frase, ok? Então, escutou aquilo, tem que repetir aquilo. Escutou aquela frase, aquele barulho, tem que repetir aquilo, ok? Eles vão te medindo a sua compreensão, porque são frases que vão ser às vezes mais fáceis, às vezes é uma frase Welcome to the park. Às vezes vai ser uma frase assim, mas às vezes vai ser uma frase um pouco mais complexa, right? Então, aí nesse sentido, eles vão avaliando. Ah, a propósito, speaking e writing não são adaptativos. Ou seja, todo mundo vai passar pelas mesmas sessões, na mesma ordem, e ela não vai ficando mais fácil, mais difícil. Ela vai sendo fixo, ok? Próximo questão de speaking, que é a parte final da prova. Take an interview. Faça uma entrevista. Você terá vídeos pré-gravados. Esta pessoa não está ao vivo falando com você. São vídeos pré-gravados. Toca o miniclip, a pessoa faz a pergunta para você. Não aparece a pergunta na tela. Você só tem que escutar uma vez e tem que responder, ok? Uma entrevista simulada. Novamente, essa pessoa não está ao vivo com você. É um mini vídeo gravado que ela faz a pergunta para você. 4 questões. Tempo de resposta, 45 segundos por questão, ok? Não tem tempo de preparação mais. A pessoa fez a pergunta para você, o narrador vai falar ali, ok? Então vai ter o bip tradicional e você vai começar a sua resposta. 45 segundos por resposta. As perguntas, a partir de agora, são todas de cunho pessoal, right? Aí são perguntas genéricas, assim como as perguntas que nós já temos atualmente. Você prefere isso ou aquilo? O que você acha mais vantajoso, etc. São esse teor de perguntas, mas agora daí nós teremos 4 dessas ao invés de perguntas integradas. Agora são todas perguntas do tipo independent. Só uma pergunta para você e você responde em até 45 segundos, ok? Para finalizar, a parte do score, da pontuação, nós ainda teremos a escala tradicional de 0 a 120, ok, que determina o nosso nível. A novidade é a inclusão, ok? Não tem nenhuma modificação, mas é a inclusão da equivalência daquela nota que você já tiraria com a escala, o quadro comum europeu para idiomas, né? Que varia de 1 a 6. 1 mais baixo e 6 mais alto. Percebam que vocês têm incrementos de meio e meio ponto. 1, 1,5, 2, 2,5, etc. Então, isso aqui. Essa nota, ela equivale aos níveis A1, A2, B1, B2, que são desse quadro comum europeu. Ou seja, a sua nota atual já equivale, já tem essas listas de equivalência, ok? Ela só não é emitida lá no seu certificado, mas ela já tem esse nível de equivalência e a partir de agora ela vai ser, então, emitida junto. Só isso, é só para facilitar o encaixe dentro de um nível, mas nada que nós possamos controlar ou ter uma estratégia para isso, ok? Aqui só está a tabela de que, por exemplo, se eu preciso tirar uma nota de 80, eu estou nesta faixa aqui, equivaleria ao 4, ok? As notas possíveis de cada uma das sessões. Cada sessão ainda vale de 0 a 30, que se soma aos 0 a 120. Então, nesse sentido, tudo permanece igual. Mas agora, os pesos das questões, tudo isso a gente vai colocar documentos para vocês aí ao longo da reformulação da Escola do TOEFL para o novo modelo, a partir de 21 de janeiro de 2026, ok? Tudo vai fazer parte aí da nova contagem, como contar, entender as pontuações e etc. Ok, students? Okay. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar aqui para vocês. Deixe nos comentários as dúvidas, algumas talvez eu nem saiba responder ainda, né, na data de gravação de hoje, mas o que eu souber eu vou respondendo. Digo o que vocês acharam, right, desses novos tipos de questão aí, e a gente vai mantendo esse contato. Vejo vocês no próximo vídeo.